Do meu ponto de vista, considerando as duas opções disponíveis de uma perspectiva puramente econômica, sem levar em conta outros aspectos como a avaliação de um presidente, Donald Trump seria uma escolha melhor do que Joe Biden. Certo? Agora, ao analisar isso, é preciso entender as desvantagens e as políticas certas, como a desregulamentação e a possível fraqueza do dólar, além de compreender as implicações para a criptografia e a inteligência artificial, especialmente com a escolha de J.D. Vance como vice-presidente e as pessoas ao redor de Trump. Por exemplo, um dólar mais fraco pode ser inflacionário, embora não necessariamente. Além disso, Trump recentemente sugeriu reduzir a taxa de imposto sobre as sociedades de 21% para 15%, o que parece atrativo para muitos CEOs. Anthony Pompliano, um renomado gestor de capital, deu uma entrevista recente a Phil Rosen, cofundador do Daily Open Bell, discutindo questões como as futuras perspectivas para cortes nas taxas de juros e o impacto disso nos investidores e no Bitcoin. Pompliano mencionou que a especulação e entusiasmo em torno da possível vitória de Trump na presidência estão gerando um rebuliço no mercado. Ele também destacou que, olhando para 2016, as políticas de desregulamentação, a depreciação do dólar e as taxas de juros zero foram resultados das iniciativas de Trump. Atualmente, o mercado está precificando uma probabilidade de 80% a 90% de um corte na taxa de juros até setembro, antes da eleição. Jerome Powell, do Fed, comentou que podem esperar para reduzir as taxas até que a inflação atinja 2%, enquanto Trump afirmou que o Fed não deveria reduzir as taxas antes da eleição, criando uma dinâmica interessante para o mercado. Pompliano acredita que as taxas de juros refletem o estado da economia e que o entusiasmo em torno do Trump Trade está mais relacionado às políticas de desregulamentação das criptomoedas. Ele também sugeriu que a recente tentativa de assassinato de Trump pode ter influenciado o aumento dos preços do Bitcoin, mais do que as chances crescentes de Trump ganhar a presidência. Então, lucra comigo e acompanhe trechos da entrevista de Pompliano com Rosen para entender o que está por vir para o BTC. Abre aspas. O Trump Trade é interessante porque, além da excitação, estamos em um período monótono e as pessoas estão procurando algo para se animar. A possibilidade de Trump voltar à presidência remete as pessoas ao que aconteceu em 2016. Desregulamentação, desvalorização do dólar e taxas de juros zero. Se Trump assumir o cargo novamente, há uma expectativa de retorno a essas políticas, o que gera especulação. No entanto, algumas de suas políticas poderiam resultar em um dólar mais fraco e inflação mais alta. Como você deve se posicionar? Se as chances de Trump ganhar aumentam, você também deve ajustar suas posições para se beneficiar dessa situação. Sobre cortes de taxas de juros, é importante notar que tanto Trump quanto Biden influenciaram o Federal Reserve consideravelmente. Nenhum deles se aproxima diretamente do Federal Reserve e diz ao Jerome Powell o que fazer, mas ambos tentam influenciá-lo de maneiras sutis. Trump utilizava o Twitter para expressar suas opiniões sobre enfraquecer o dólar e outros assuntos econômicos. Biden, por outro lado, adotava uma abordagem mais diplomática, frequentemente convidando Powell ao seu escritório para discutir questões quando a economia não estava indo bem, parecido com um diretor chamando um professor para conversar sobre o desempenho escolar. Isso não é uma questão partidária. Sendo o presidente dos Estados Unidos, uma parte significativa da sua avaliação está ligada ao estado da economia, e um dos maiores influenciadores da economia é o custo do capital. Portanto, é natural que qualquer presidente tente influenciar as políticas econômicas na direção que acredita ser a correta, mesmo sem controle direto. Atualmente, Trump está publicamente afirmando que o Fed não deve cortar as taxas de juros antes da eleição, alegando que isso seria uma interferência eleitoral. Powell, por sua vez, comentou que esperar até que a inflação atinja 2% poderia ser tarde demais. Essa dinâmica cria um cenário interessante. O mercado está prevendo uma probabilidade de 80% a 90% de um corte na taxa de juros até setembro, meses antes da eleição, o que é um aspecto intrigante do contexto econômico atual. Fecha aspas. Pompliano acredita que o Trump Trade está mais orientado pelas políticas de desregulamentação.
As taxas de juros refletem o estado da economia e ele tem dificuldade em acreditar que a alta do Bitcoin se deve apenas ao aumento das chances de Trump ser eleito. Embora Trump seja um simpatizante das criptomoedas e tenha declarado ser um candidato pró-cripto, a recente tentativa de assassinato dele é, para Pompliano, uma causa mais provável de aumento dos preços do Bitcoin. A tentativa de assassinato gerou um cenário de incerteza e caos político, o que historicamente leva a um aumento na compra do BTC, visto como um ativo de refúgio. Após a notícia da tentativa de assassinato, o preço do Bitcoin inicialmente caiu devido ao pânico, mas subiu rapidamente quando ficou claro que Trump estava bem. Isso sinaliza o aumento da incerteza e o reconhecimento de que eventos caóticos podem ocorrer. Pompliano discute que o Trump Trade é motivado pela excitação e especulação. Ele observa que os cortes nas taxas de juros não são parte central dessa estratégia e que a recente alta do Bitcoin é atribuída à tentativa de assassinato de Trump, indicando uma nova era de incerteza e interesse do Bitcoin. De um ponto de vista econômico, ele acredita que as políticas de Trump seriam mais benéficas do que a de Biden ou do Partido Democrata, embora também reconheça os riscos da inflação e o impacto da dívida nacional. Pompliano destaca que o Bitcoin tem protegido consistentemente o poder de compra na última década, tornando-se um ativo atraente como uma rede computacional forte, crescente aceitação e regulamentação favorável, além de sua resiliência evidenciada pelo uso por milhões de pessoas em todo o mundo. Pompliano também mencionou que até mesmo indivíduos inteligentes como Jamie Dimon e Donald Trump mudaram suas opiniões sobre o Bitcoin. Ele observou que Dimon, em particular, passou de cético a apoiador, e essa mudança pode ter um impacto significativo. Pompliano enfatizou que a comunidade Bitcoin deve estar aberta a educar e convencer os outros, em vez de descartá-los. Ele afirmou que o mensageiro é importante e ter indivíduos influentes a bordo pode fazer uma grande diferença. Então, lucra comigo para ver outros trechos da entrevista para obter mais análise e insights de Anthony Pompliano. Abre aspas. Da minha perspectiva, olhando para as duas opções de um ponto de vista puramente econômico, Donald Trump seria uma escolha melhor que Joe Biden. Agora, ao analisar isso, é importante entender as desvantagens e as políticas corretas, como a desregulamentação e um dólar mais fraco. Além disso, é crucial compreender a criptografia e a IA, especialmente com a escolha de J.D. Vance como vice-presidente e as pessoas ao redor de Trump. Um dólar mais fraco pode ser inflacionário, embora não necessariamente. Trump recentemente sugeriu reduzir a taxa de imposto sobre as sociedades de 21% para 15%, o que parece atrativo. Existe a teoria da curva de Laffer, que sugere que uma redução na taxa de imposto corporativo pode incentivar o crescimento do emprego, inovação e PD, aumentando a arrecadação total de impostos, mesmo com uma taxa menor. A beleza do Bitcoin é que ele parece ter os fatos ao seu lado. Centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo possuem e utilizam Bitcoin, que é a rede computacional mais forte já criada. Governos ao redor do mundo estão se tornando mais simpáticos e positivos em relação ao tratamento legal e regulatório do Bitcoin. Além disso, o Bitcoin tem protegido consistentemente o poder de compra na última década, especialmente com a inflação acelerada. Comparado a outros ativos de reserva de valor, o Bitcoin é um dos mais populares e resilientes, com o mesmo tratamento legal e regulatório de outras mercadorias. Jamie Dimon, por exemplo, é incrivelmente inteligente e provavelmente se arrepende de não ter comprado Bitcoin há 10 anos. Ele, como Trump, mudou de opinião sobre o Bitcoin. Trump, que antes criticava o Bitcoin, agora fala em conferências sobre a criptomoeda. Se Jamie Dimon declarasse apoio ao Bitcoin, ele seria aceito, assim como Larry Fink, CEO da BlackRock, que passou a apoiar o Bitcoin e foi recebido de braços abertos. Fecha aspas. Pompliano sugere que a comunidade Bitcoin deve tentar educar e convencer aqueles que discordam em vez de descartá-los. Quando pessoas influentes mudam de opinião, é importante aceitá-las e trabalhar juntos para promover a causa do Bitcoin. O mensageiro é tão importante quanto a mensagem. Figuras como Larry Fink, Jamie Dimon e até o presidente dos Estados Unidos podem influenciar significativamente a percepção
e adoção do Bitcoin. Com o recente aumento no interesse dos ETFs BTC, como os fundos da BlackRock e da Fidelity, há uma grande confiança entre os investidores. Mesmo com as flutuações no preço da criptomoeda, as entradas de capital indicam o retorno da confiança. Alguns analistas acreditam que o preço do Bitcoin pode atingir $100 mil até o final do ano, enquanto outros veem isso como uma bolha. A constante atenção dos investidores pode anunciar uma nova era para os ativos digitais, transformando a atual crise em uma resolução duradoura no investimento em criptomoedas. E aí, o que você achou dessa entrevista? Você é pró-Trump ou pró-democratas, já que Biden pulou fora? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil, então lucra comigo. Acumule satoshis. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!